Olá a todos, sou João Amálio Ribas, me chamam comumente professor Joãozinho, pela minha não muito privilegiada estatura, né? Eu sou formado em letras pela UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu sou especialista também pela UEPG em literatura brasileira e mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná. Eu trabalho já há algum tempo, praticamente uns 20 anos, com o ensino de literatura, interpretação textual, língua portuguesa, para ensino médio, pré-vestibulares e ensino superior. Prazer em conhecê-los, não estou os vendo, mas imagino que haja aí do outro lado pessoas interessadas em conhecer a nossa literatura brasileira e a partir deste encontro nós vamos traçar uma história da literatura do nosso país, né? A história da literatura que começa lá no quinhentismo e chega aos dias de hoje. Essa é a proposta do nosso curso, né? Vários vídeos que vão acompanhando essa cronologia, né, da nossa grande, da nossa estimada, riquíssima, belíssima literatura brasileira, beleza? O nosso primeiro encontro, nossa primeira aula vai ser exatamente sobre o quinhentismo, tá legal? A nossa aula fala sobre literatura no Brasil, colônia, questões preliminares, tá? É o nome dessa aula. E a primeira parte a gente vai falar sobre o contexto, uma breve contextualização histórico-filosófica, o Renascimento. Beleza? Então, cara, para você entender um pouco a nossa literatura, a nossa história, é preciso fazer uma certa reflexão, dar uma mirada no que acontecia no mundo, enquanto ainda não havíamos sido, entre aspas, descobertos, né? Aqui estávamos numa grande floresta tropical habitada por índios e na Europa o que acontecia era o Renascimento, né? O que foi o Renascimento? O Renascimento é um movimento cultural, filosófico, político que vai propor uma ruptura com o pensamento medieval, tá certo? O pensamento medieval teocêntrico, calcado na filosofia de Santo Agostinho, na escolástica de São Tomás de Aquino, vai perdendo espaço para um pensamento mais antropocêntrico, mais aliado ao pensamento da antiguidade greco-romana. Veja aí o nosso slidezinho em que a gente costuma dizer que esses ideais teológicos medievais vão cedendo espaço para o quê? Para uma concepção de mundo mais humanista, né? Em que o homem é o centro do universo, esse antropocentrismo, e a base filosófica, artística desse movimento são os clássicos lá da antiguidade. Portanto, o Renascimento também pode ser chamado de classicismo. Tá? E se você der uma olhadinha em telas que trouxemos aí para vocês de dois momentos da pintura em que você tem de um lado aí uma pintura medieval, tá? E de outro lado uma pintura renascentista. É muito nítido que essas duas pinturas são bastante opostas, díspares, né? De um lado você tem a pintura medieval aí, com uma desproporção das formas, uma estaticidade, né? E do outro lado você tem a Vênus do Botticelli, né? O Nascimento da Vênus, com uma dinamicidade, um movimento, né? Um respeito às formas, uma profundidade, né? Tudo isso nos faz pensar nessa diferença entre a arte renascentista e a arte medieval. Então, quando o Brasil está sendo descoberto, lá na Europa, você tem essa transição, né, dessa arte mais voltada para o teocentrismo e essa outra arte renascentista voltada para o antropocentrismo. Tá, Joãozinho, mas aí nessas representações aí, nessas obras de arte, você tem a mesma Pietà, né? Continua sendo teocentrismo? Não. Apesar do tema ser religioso, desse nosso lado direito, aí, a Pietà do Michelangelo, você percebe que aqui há uma forma esmerada, né?
as proporções, uma mimetização do mundo real. Isso quer dizer que o artista renascentista sabia esculpir, desenhar, pintar melhor do que o artista medieval? Não. Só que o artista medieval era influenciado por uma visão de que o mundo material era imperfeito. Há uma influência grande de Santo Agostinho, né, que falava que existia a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é a perfeição e a cidade dos homens é imperfeita, é a imperfeição. Então a pintura desse mundo imperfeito precisa ser imperfeita. Tá? Essa é a concepção medieval. Já na concepção renascentista, mesmo quando eu tenho uma temática religiosa, busca-se o quê? Uma perfeição das formas, uma valorização do corpo humano, do ser humano. Então, essa é uma característica importante a ser observada de diferenciação entre arte renascentista e a arte medieval. Então tá, características dessa arte renascentista. Ela busca, como eu já falei, a imitação da realidade na proporção, na perfeição das formas, tudo bem? Um apelo antropocêntrico, obviamente, já falei, o homem o centro do universo. Um sensualismo inexistente praticamente lá na arte medieval e essa busca da mitologia, da cultura clássica. Tanto que o Renascimento é chamado de classicismo. Por quê? Porque renasce nessa época o esplendor da arte da antiguidade greco-romana, tá? E na literatura, se nós temos na pintura lá Leonardo, Michelangelo, Rafael, Botticelli, aí que eu já apresentei, na literatura, dois grandes nomes do Renascimento, veja lá, são o Petrarca e o Boccaccio, tá? Os autores dessa fase, desse período artístico chamado Renascimento, vão buscar como modelo os grandes artistas da antiguidade greco-romana, Virgílio, Homero, Sófocles, Ésquilo e Píndaro e tantos outros, beleza? Então essa é uma primeira parte, uma pequena introduçãozinha, nós já vamos chegar na literatura brasileira, beleza? Então, por enquanto é só, a gente volta com a segunda parte, valeu! Olá, meus amigos, voltamos então a falar sobre a literatura no Brasil colônia e essa é a segunda parte da nossa aula. Essa aula a gente começou chamando-a de literatura no Brasil colônia, questões preliminares. Parte 2, Portugal permanece na Idade Média. A gente viu lá no vídeo anterior, né, essa transição do teocentrismo medieval para o antropocentrismo renascentista, né? Uma arte que colocava o homem no centro, mimetizava as formas da natureza, buscando uma perfeição, uma proporção, dinamismo, movimento, profundidade, né? A influência dos autores clássicos greco-romanos na arte de um modo geral, e por isso o Renascimento, o renascer dessa arte clássica greco-romana. Só que se na Europa esse movimento foi bastante abrangente e influente, de um modo, como é que eu vou dizer assim, geral, mas não em Portugal tanto assim. Portugal não entra como outras nações entraram, Renascimento de maneira, como é que eu vou dizer assim, intensa, plena, como gosto de falar hoje em dia. Tá? Em Portugal vai ter uma certa resistência à arte e o pensamento renascentista, muito por conta da influência dos padres jesuítas. Né? Dá uma olhadinha aí na nossa tela. Santo Inácio de Loyola, lá em 1534, fundou uma congregação chamada Companhia de Jesus. Os jesuítas, que eram padres muito cultos, Inácio de Loyola tinha uma formação militar, então tinha essa questão de ir para as outras terras e catequizar, levar o evangelho. Inclusive, a Companhia de Jesus, né, os chamados jesuítas, né, é a congregação do Papa Francisco, apesar do Francisco chamar... Francisco não é franciscano, ele é da congregação jesuíta, criado lá por Inácio de Loyola,
Loyola lá naquela época, lá dos 1534, e ele é o primeiro papa dessa congregação na história da Igreja Católica. Então, o que eu quero dizer aqui é que se lá na Europa o Renascimento se espraiou de maneira mais intensa, em Portugal há uma resistência a assimilar completamente essas ideias renascentistas, antropocêntricas, por conta da influência da Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, tem todo o contexto aí da Contra-Reforma. Então, Portugal não embarca, como é que eu vou dizer assim, tão intensamente com os dois pés e o corpo inteiro e o pescoço e tudo no Renascimento. Aí, você tem que ressalvar dois exemplos importantes, né? Que são Camões, obviamente, e o Gil Vicente, tá? Gil Vicente, você vai estudar lá nas aulas de literatura portuguesa, o autor humanista de um teatro que tem um pé na Idade Média, mas tem um pé também já no Renascimento, e obviamente Camões, com a sua produção mais famosa, Os Lusíadas, né, que é um clássico e que dialoga com as grandes épicas lá da antiguidade de Homero, né? Os Lusíadas, todo mundo sabe, né? Aquele grande poema épico falando das conquistas marítimas portuguesas e da história de Portugal de um modo geral. Beleza? Então, fica desse nosso papo aí, dessa parte, que Portugal não entra tão intensamente no pensamento renascentista quanto outras nações, beleza? É uma aulinha curtinha, é uma partezinha, né, só de menção aí a Portugal, mas agora na próxima parte a gente vai falar finalmente sobre a literatura produzida aqui no Brasil, beleza? Literatura no Brasil Colônia, questões preliminares, parte 3, os textos fundadores. Olá pessoal, vamos falar nesta aula sobre os textos fundadores da literatura brasileira, ou seja, o que se escreveu aqui no Brasil no início da sua história, né? Entre os anos de 1500 e 1601, são, portanto, os textos chamados fundadores, basilares da nossa literatura. Esses textos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, tá? Uma literatura de informação e uma literatura de formação ou catequética. Algo importante a se dizer desses textos é que eles não tinham a intenção artística, né? Nós estamos estudando literatura e essa literatura é a arte de escrever, de sensibilizar, emocionar as pessoas, fazê-las refletir e assim por diante. Tá? Então, esses textos fundadores são uma literatura, mas não aquela literatura artística que estamos acostumados a estudar. Então, essa primeira informação desses textos formadores é saber que não se tinha a intenção de serem textos estéticos ou literários no sentido artístico do termo. Essa produção desse primeiro século de escrita no Brasil, então, é dividida comumente em textos documentais, tá certo? Textos informativos, tudo bem? E, de outro lado, os textos de catequese, os textos de formação. De um lado, a literatura informativa constituída de cartas, né? Relatos de viagens, crônicas, que informavam ao velho continente das novas terras recém-descobertas. Tá? Vegetação, fauna, flora, clima, o homem, né? Os povos indígenas, seus costumes, né? Suas vestes ou a falta delas. Né? E, de outro lado, a literatura catequética, né? A literatura de formação, que são poemas, peças de teatro, cartas também, que visavam a catequização dos índios, principalmente. Então, vamos olhar a tela de novo? Olha lá, ó. Do ladinho, a literatura de informação, crônicas, cartas, relatos de viagem, e, do outro lado, a literatura de formação, ou catequética, ou jesuítica. Escritos catequéticos, as cartas,
os poemas e o teatro, especialmente o teatro de José de Anchieta, nome importante desse primeiro século de escrita no Brasil. Se Anchieta é o nome mais importante a ser lembrado na literatura de catequização, na literatura de informação, obviamente, o nome mais importante é o de Pero Vaz de Caminha e a famosa Carta do Descobrimento. Mas então é isso. Essa aulinha aqui é para apenas mostrar essa divisão da literatura no primeiro século do Brasil. Intenção não artística e informação. Beleza? É isso aí. Até a próxima.